Pô, que cenário é esse, né? Alguém deve estar se perguntando. Aqui na Dinamarca é muito comum, quando as pessoas vão passar férias, por exemplo, você ir para casa delas e ficar lá cuidando. É o que a gente está fazendo, por exemplo, essa semana aqui. Eu e minha namorada, a gente está morando na casa de uns amigos dos pais dela, uns amigos de infância que eles têm. Eles moram nessa casa aqui. Aqui eles chamam de casa. Na verdade, acho que no Brasil seria conhecido mais como um sítio. Esse lugar aqui fica mais ou menos uns 30 minutos de Copenhague. 30 a 40 minutos de Copenhague. Fica bem ao norte da ilha aqui de Sjælland. É um lugar muito bonito, muito bem... aqui, a região onde eles moram aqui é uma região muito bem preservada. Tem muita floresta. É uma região conhecida assim, bem como... área rural mesmo. Apesar de estar interessante, né? Porque apesar de estar só a 30 minutos de Copenhague, as pessoas já acham que é bem assim, caipira mesmo. É engraçado porque eles falam mesmo isso, tá? Então a gente vai ficar aqui. Hoje é sexta-feira. Esse vídeo deve estar saindo mais pra frente aí. Não se assustem. Mas a gente vai ficar aqui até hoje. Na verdade eu tô indo embora já pra casa. Eu tô indo pro trabalho já. Minha namorada vai ficar aqui até mais tarde, até a Cici chegar. E assim, bom, achei interessante mostrar aqui a paisagem, porque eu acho muito bonita essa região aqui. E aí, sei lá, a gente vai conversando, né? Bom, vocês viram aí, o assunto de hoje é como morar na Dinamarca, ou algo parecido, não sei ainda o que eu vou colocar no título. Assim, quem mora aqui, todos os brasileiros que moram aqui nunca vão poder reclamar da sociedade, né? Até onde eu... Ixi, bicho, fodeu, hein? Até onde eu sei... Ô, tiazinha, passa aí. Aí, ó. Pô, isso aí que é foda, hein? Saindo do meio do mato aqui. Isso aqui que é foda na entradinha aqui dessa rua aqui. Essa rua aqui tem a rua do sítio deles. E tem mais ou menos umas 6 casas, eu acho. Umas 6 outras fazendas aqui. Só que é muito estreita. Se você encontrar outro carro ali, é foda, hein? Vamos parar desse lado aqui, ó, que vai dar mais tempo de... As ovelhinhas ali, ó. Olha só. Uma outra coisa legal ali, ó, a bandeira da Dinamarca. Não sei se vocês perceberam, mas aqui eles são bem tipo americanos. Eles gostam muito da bandeira deles. Acho que se chama Danbo, o nome dessa bandeira, eu acho. E assim, tem lei pra ela, tá? Você não pode colocar qualquer tipo de bandeira. E ela precisa ser aquela fininha ali. Se você vai deixar ela todos os dias, por exemplo. Se você tem uma bandeira que fica hasteada todos os dias, ela só pode ser aquela bandeira fininha. Agora, se é um aniversário, por exemplo, no aniversário da pessoa, eles colocam a bandeira da Dinamarca mesmo, que é aquela bandeira grandona lá. Aquela também é uma bandeira da Dinamarca, né? O que eu quero dizer é que... Olha que lugar ruim de ver, bicho. O que eu quero dizer é que a bandeira maior, né, a tradicional, é só nos aniversários. Você não pode deixar ela hasteada todo dia. Interessante, né, cara? Quando eu vim pra cá, eu ficava imaginando o porquê de ter essa bandeira fininha nos mastros. E depois que eu fui explicado que não pode. Por aqui tem uns campos muito bonitos aqui. Eu não sei que tipo de plantação que é essa, mas quem me segue no Instagram aí, olha aí no link embaixo do vídeo, no link do meu Instagram, eu coloquei umas fotos aqui que eu tirei outro dia dos campos. Bicho, que lugar bonito. Fica mais bonito ainda no outono. Eu já vim aqui também no outono do ano passado. E assim, espetacular. A vista é espetacular. As árvores todas coloridas. E o campo também bem... Assim, engraçado porque a cor dele parecendo um capim, eu acho. Eu acho que é só capim, só. O trigo. Ah, eu acho que é trigo, hein?
Eu acho que é trigo. Não deve estar dando pra ver não, porque tá no lado oposto da câmera, tá desse lado ali, ó. Enfim, se você tiver curiosidade, dá uma olhada no meu Instagram que você vai ver. Uma das últimas fotos que eu coloquei nesse mês aqui, no finalzinho de julho, início de agosto. Então assim, como que é viver aqui na Dinamarca? Como eu estava dizendo, assim, não existe o que reclamar. A Dinamarca é um país maravilhoso, entendeu? Onde, sabe, você é tratado com dignidade, independente da sua cor, religião, sabe? Não existe muito pouca discriminação aqui. Eu, pelo menos, eu nunca enfrentei nenhum tipo de discriminação, tá? As pessoas aqui adoram brasileiros, tanto que quando você fala que você é do Brasil, as pessoas têm aquele espanto assim, um sorriso, sabe? E sempre perguntam, o que você tá fazendo aqui? Por que você não tá no calor do Brasil, das praias maravilhosas, etc. Eles têm muito pouco conhecimento aqui sobre os escândalos de corrupção que acontecem aí. E essa parte ruim do Brasil, querendo ou não, quem conhece mesmo são só os brasileiros, né? Quem é de fora não conhece muito. Assim como os brasileiros não conhecem os problemas internos que a Dinamarca tem, por exemplo, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos virar para a direita aqui. Tomar cuidado com o ciclista que vem cortando da esquerda ali. Ok. O ciclista aqui, ó. Esses caras aí devem estar indo para Copenhague. Tem uns doidos assim que vão trabalhar. Bom, ok, não sei, porque daqui, daqui eu acho que é meio longe para poder ir de bicicleta para Copenhague, mas na verdade eu já vim de Hørsholm, que é uma cidade, digamos, quase perto de Copenhague. Eu já vim de bicicleta aqui para cima já. Acho que demorou mais de 1 hora para vir, bicho. Foi 1h15, eu acho, foi foda. Tem que estar animado mesmo, porque tem esses morrinhos assim, ó, que eles chamam aqui de baque, né? E é foda, dificulta um pouco. Bom, então, voltando ao assunto lá, eu não acho que ninguém vai poder reclamar da sociedade aqui de modo, assim, geral, tá? Principalmente para quem tem família aqui, é um país muito tranquilo. Dificilmente você tem, sabe, problemas com violência, com assalto, sabe? Às vezes, igual atualmente tá tendo meio que uma crise de... assim, a mídia tá cobrindo bastante alguns tiroteios que estão havendo em Copenhague, principalmente na região onde eu trabalho ali. Eu nunca ouvi nada, tá? E assim, o interessante é que assim, custa acontecer esse tipo de coisa, tá? Às vezes você escuta falando que teve tiroteio e alguém foi ferido, mas eu pelo menos nunca vi, desde que eu tô morando aqui, tá? Já tem uns dois anos, eu nunca vi alguém tomar tiro e morrer. Todos os tiros que eles dão, eu acho que cai na perna, ou é pra assustar, não sei. Eu nunca vi eles dando tiro aqui pra poder matar, cara. É a coisa mais impressionante. Semana passada mesmo, ou essa semana eu acho, foi essa semana agora, na região ali onde eu trabalho ali, eles deram um tiro em alguém lá e parece que o cara tava no hospital, mas não era nada sério não, bicho. É interessante isso, né? No Brasil, quando a gente ouve falar de tiroteio, com certeza alguém morreu, com certeza foi execução de acerto de contas, né? Ou algo do gênero. Aqui você dificilmente vê isso. É mó louco. Acho que os dinamarqueses não tão pacíficos que até pra poder dar tiro nos outros eles não conseguem matar. Mó loucura. Então assim, não existe do que reclamar aqui. O que a pessoa pode às vezes ficar insatisfeita é com a maneira de você interagir com os outros, né? Pra poder fazer amizade, etc. Eu que, assim, tive uma introdução muito forte à cultura dinamarquesa por causa da minha namorada, né? E assim, a família dela é uma família muito aberta, me acolheu muito bem, sabe? Eu sempre tive muito contato com dinamarqueses. Então, assim, e eu vejo que é um pouco difícil você fazer amizade. As pessoas são um pouco tímidas, não se abrem muito, tá? Então, assim, pra você poder ter uma conversa íntima ou com um amigo seu, isso vai demorar meses até você ter uma conversa assim, contar algum segredo, sei lá, sabe? Igual no Brasil, né? Olha só um dos campos que eu falei ali também, ó.
acabei de notar, e tem acho que é trigo, igual deixa eu falar. Enfim, isso vocês vão ver, a parte daí da amizade. Tem 2 canais aqui no YouTube de brasileiros que moram aqui, 2 que eu já vi vídeos deles falando sobre amizade. Eles, assim, falam exatamente como é, tá? Um deles é o da, acho que é Marina Morena, algo assim. E o outro é o Plano B, que é o de um rapaz do Rio de Janeiro. E assim, o do Plano B, por exemplo, ele fala exatamente como é aqui você ter amizade com a pessoa, tá? Ele contando lá que ele falou que ele tinha um rapaz lá da sala dele, ele estuda aqui, parece. E ele disse que ele queria ir na casa dele e tal. E ele falou que foi um processo assim, quase que um processo seletivo assim. Ele dizendo que ele precisou marcar horário, e é assim mesmo, então você precisa de marcar horário para ir para casa da pessoa, e tudo mais. E assim, é um processo assim, muito certinho. E assim, você precisa se acostumar, né? Porque no Brasil a gente é bem espontâneo e tudo mais. E assim, é diferente. Por exemplo, brasileiro que mora aqui, eu já conversei com alguns brasileiros, né? Mas recentemente com uma brasileira que ela me disse que é super difícil ela ter uma conversa assim conseguir sair só dinamarqueses, porque ela acha muito difícil, e é difícil mesmo, entendeu? Porque no caso dela, apesar do marido dela acho que ele ser dinamarquês, apesar do marido dela ser dinamarquês, parece que ela tem um pouco de dificuldade em achar amigas dinamarquesas também, entendeu? E assim, isso eu tô dizendo para pessoas que tiveram uma introdução na cultura dinamarquesa, como eu e ela, por exemplo. Então, se você vem com, por exemplo, o seu companheiro que é brasileiro ou de outro país, por exemplo, é muito mais difícil ainda você conseguir fazer amizade com os dinamarqueses aqui, entendeu? E não porque assim eles têm preconceito, não é nada disso não, tá, gente? É só porque a cultura é muito diferente. A gente está acostumado com uma cultura muito mais aberta, muito mais espontânea. E aqui eles não são assim, eles são um pouco mais fechados, são mais tímidos, sabe? É uma coisa que realmente você precisa se acostumar, entendeu? Eu assim, não vejo... Eu assim, pra mim foi... Eu consegui compreender isso, como é que funciona, e me adaptei, entendeu? Eu entendo que o jeito deles é esse e beleza. Mas tem gente que vai sentir mais, entendeu? Que vai se sentir mais sozinho e tudo mais, sabe? Porque você vir para um país onde você fica, querendo ou não, fechado na sua casa, entendeu? Querendo ou não, só conversando com o seu parceiro, você fica deprimido, é deprimente, sabe? Então assim, essa parte é muito difícil, tá? Não é fácil não. Então aí isso me leva um pouco a um assunto que eu quero falar ainda sobre outro vídeo, que são os refugiados aqui na Dinamarca. Que tem gente que diz que eles estão aí para poder cometer crime, para poder, sabe, que eles não se integram, etc. Assim, eu ainda quero falar isso de um vídeo, mas as pessoas que têm esse tipo de comentário são pessoas que, primeiro, provavelmente nunca moraram em outro país. Ou se moraram, tiveram uma visão muito fechada, tem uma visão muito fechada sobre esse assunto. Porque, primeiro, se você morou em outro país, você provavelmente vai ter algum amigo que é refugiado ou que é filho de refugiado, entendeu? Eu, pelo menos, tenho um amigo que é filho de refugiado, tá? Hoje ele é dinamarquês, porque ele já tá aqui, já tem acho que veio pra cá com 3 anos, eu acho. Então, assim, a personalidade dele é completamente diferente. É de um dinamarquês mesmo. Então, assim, e você, assim, querendo ou não, você enxerga o outro lado. Você enxerga como é. Você tá aqui quando você tá aqui como assim, imigrante, você entende quais são as dificuldades, sabe? Que você precisa ter um esforço, às vezes, maior para poder se integrar, que as coisas não são fáceis. Assim, é difícil, muito difícil. E tem gente que, às vezes, não consegue entender isso. E tem um comentário, assim, xenofóbico, sabe? É uma coisa, assim, triste. Quando eu vejo esse tipo de comentário na internet, é uma coisa muito triste. Assim, um dos maiores que existem aí é do estupro, né?
lá na Suécia, por exemplo. Os comentários assim, completamente infundados, sabe? O próprio governo da Suécia tem um site, pra você ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia, o negócio foi tão assim, tá de proporções tão grandes esse tipo de boato, essa fake news, que o governo sueco abriu um site para poder desbancar essas mentiras, sabe? Mostrando lá os estudos que eles fizeram. E assim, alguém pode simplesmente virar e falar, mas eles estão mentindo. Assim, gente, se essa pessoa, sabe, tem esse tipo de comentário sobre o governo, sabe? Por que um governo, como o da Suécia, por exemplo, transparente, iria mentir sobre estatísticas sobre essa? Sabe? Uma coisa assim que... Assim, eu não vou entrar em teoria da conspiração. Isso pra mim é teoria da conspiração. Isso aí pra mim é conspiração e eu não acho interessante. Enfim. Então, o fato de ser difícil a integração aqui faz com que as pessoas por exemplo, de nacionalidades fiquem mais próximas umas das outras. Por exemplo, a comunidade brasileira aqui, existem muitos brasileiros que ficam só entre brasileiros, entendeu? A mesma coisa com os árabes ficam só entre eles, a grande maioria fica... Eita, que loucura, o carro passou aqui jogando água pra trás aqui, entendeu? Assim, a grande maioria das comunidades, elas vão ficar mais juntas, porque aqui é um país difícil de você, entendeu, se integrar. Não é um país de imigrantes, sabe? Igual o Brasil ou os Estados Unidos, por exemplo. Então isso dificulta um pouco. Assim, isso ainda não é desculpa para não querer assim, entrar de cabeça na cultura, sabe? Mas é uma barreira que muita gente não tem cabeça para poder e não tem entendimento sobre o assunto. Por exemplo, imagine se você tem algum parente. Eu tenho um parente, por exemplo, que é parente muito simples, que não teve estudo, sabe, direito e tudo mais. Então, se uma pessoa dessa, imagina, sai do país dela, que está em guerra, para poder entrar em um país de primeiro mundo, entendeu? Onde todo mundo fala inglês, a maioria das pessoas aqui tem universidade ou algum tipo de qualificação profissional. Sabe, essa pessoa, imagina, essa pessoa mal fala às vezes o próprio português. Imagina para essa pessoa ter que aprender uma língua nova, ter que, sabe, virar amigo das pessoas aqui, etc. Não é uma coisa simples, tá? Não é uma coisa simples. Eu sei que cada caso é um caso, mas a probabilidade de uma pessoa simples, uma pessoa assim que vive, por exemplo, em uma área rural, se integrar a uma sociedade como é a dinamarquesa, por exemplo, é muito baixa, sabe? A menos que você esteja sozinha com a sua família. Agora, se você tem uma comunidade aqui da sua própria região, do seu próprio país, com certeza você vai ser mais próximo dessas pessoas, entendeu? Isso é óbvio. Muito óbvio. Hoje, como vocês estão vendo aí, não é um dia... Na verdade, já tá assim, já tem uns 2 dias, já tem chovido bastante aqui. A gente está no verão, né? E o verão aqui é caracterizado por chuvas assim, tá? Normalmente faz aí um calorzinho, uns 2, 3 dias, aí chove de novo, faz calor, chove. Eu acho que a gente teve aqui umas 2 semanas, mais ou menos, sem chuva. Eles têm esses acostamentos que são pros caminhoneiros e tal pararem e relaxar e tudo mais, porque quando a polícia quando a polícia para um caminhoneiro, a primeira coisa que eles vão olhar é quanto tempo o cara está dirigindo sem descanso. Eles têm lá o tacógrafo, né? A gente está entrando aqui em Copenhague já. Lyngby, que é uma das... fica na região metropolitana de Copenhague, que é uma cidadezinha bem grande até. Tá aqui à direita. Eu moro naquela direção ali também, entrando pra direita ali. E a gente tá indo aqui mais pro sul, aqui fica Copenhague. Pra quem não sabe, eu trabalho em Copenhague mesmo, assim nos subúrbios de Copenhague, né? Na região nordeste. É onde tem acontecido também esses tiroteios, igual eu disse aí.
Apesar de que eu nunca ouvi nada aqui não sobre tiroteio. Minha namorada já me disse que ela tava na casa de uma amiga dela, isso aí já tem uns anos já, tá? É um bairro assim conhecido como meio que violento, chama-se Nepal. E ela disse que ela tava lá e ela ouviu assim uns barulhos assim, ela pensou que fosse até fogo de artifício. Ela pensou que fosse fogo de artifício e a amiga dela falou: ah não, deve ser algum tiroteio aí. Tipo favela do Brasil, né, cara? Que loucura, mano. Só falta de aqui eles não derrubam helicóptero, né? Isso aí é só em favela do Brasil, né? Uma coisa legal aqui é que eles não têm radar aqui assim, radar fixo, né? Igual tem no Brasil. No tráfego aqui, o que costumam fazer, a polícia para uma van. Eles têm uns locais estratégicos assim que eles param a van, colocam o radar assim e fica lá só catando a grana. Vocês podem ver na placa ali, não sei se vai dar pra ver, mas escrito ali Stockholm, que já é a região Grande Copenhague, né? Literalmente significa. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui não tem, mas tem umas placas dessas aqui que ficam perto das casas, que ficam nas rodovias e perto de alguns bairros. Eu acho que é só quando tá. Acho que são só nos lugares onde tem mais de, sei lá, 120 km por hora, mais de 100 km por hora. E essas placas servem para poder proteger as casas da região, né, do barulho do trânsito e tudo mais. É muito interessante. Na região do aeroporto eu sei que tem bastante, que eu acho que lá é permitido andar mais de 90 km. Por aqui é só 90. Eu acho que tá entrando na cidade, né? Aqui, ó, aqui tem, ó, na direita, talvez, mas provavelmente no canto da câmera aí na direita vai dar pra poder ver tipo um muro. E esse muro aqui, ó, ele é de vidro. Assim, tem essa estrutura de metal, mas ele é de vidro. E ele serve para poder proteger as casas do barulho. Então, assim, independente da velocidade, você tá perto de uma rodovia, mas você só perde rodovia, tá? Aqui tem, nas ruas normais isso não tem, não. Na esquerda lá também. Ah, não, na esquerda ali é porque tem um campinho de futebol ali. Pô, é diferente. Então a gente vai entrar aqui para a região noroeste. Não sei se alguém vai ter o interesse de perguntar isso, mas talvez pergunte como que é o trânsito aqui. Cara, eles têm alguns engarrafamentos aqui. Eles têm alguns engarrafamentos aqui, mas não é absurdo não, tá? Então, tiozinho, não pode atravessar aí não, hein? Ciclista aqui toma multa, você sabe, né? Aqui, ó. Vou ter que virar aqui pra direita, mas o cara tá vindo na minha direção, né? Tive que esperar aí, né? Bom, eu acho que aqui a maioria já tá ligada já, né? Nessa areazinha aqui, a área onde eu trabalho e tal. Eu quero fazer um vídeo. Eu que não conheço nenhum policial aqui, mas eu quero muito fazer um vídeo sobre a polícia aqui, cara, pra vocês verem como é diferente uma polícia civil, assim, uma polícia que não é militarizada como a polícia do Brasil, né? O tratamento deles com as pessoas aqui é muito diferente. Eu fico acompanhando às vezes um programa de televisão policial aqui e, por exemplo, nas sextas-feiras eles sempre vão tem sempre um patrulhamento mais intensivo assim em Copenhague, né? Porque, né, o pessoal tá bebendo à noite. E é interessante porque eles cuidam das pessoas que estão bêbadas, por exemplo. Então, assim, se você estiver bêbado no meio da rua... Não, tiozão. Eles cuidam das pessoas que estão bêbadas, entendeu? Eles, dependendo, levam pra casa. Ou pelo menos chamam ambulância, né? Chamam ambulância e tal. Bom, então é isso aí, galera. Se inscrevam aí para mais vídeos interessantes sobre a Dinamarca. A gente se vê. Dê um like se acharam legal o vídeo, o passeio aí. Aquele abraço e valeu!